Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos aí para a nossa 14ª live. E na live de hoje eu vou falar sobre o seguinte tema: se você não sabe quanto custa uma diária, você não sabe precificar. Ou seja, conhecer o custo do imóvel dormir uma noite fechado, ou se você é hotel e pousada, o custo do quarto dormir vazio, é importantíssimo para que você precifique. Então, na live de hoje, eu quero trazer, informações sobre esse assunto. Eu quero que você entenda um pouquinho como que você vai desmistificar o assunto da precificação. Talvez esse seja o começo. Vamos lá. Então, como falei para vocês, nessa live de hoje, você vai entender quais são os obstáculos que impedem você de receber mais reservas. Certas crenças, né, que você tem ou que te disseram podem estar te atrapalhando o sucesso no teu meio da hospedagem. Então eu vou tentar desconstruir um pouquinho sobre isso, tá? Porque às vezes as pessoas falam assim: para precificar, você tem que olhar sua região, olhar seus concorrentes diretos. Eu concordo em parte. Mas antes de você olhar a região e olhar os concorrentes diretos, você tem que conhecer o custo do imóvel dormir a noite fechado. Porque dependendo do imóvel, como por exemplo, vamos dizer que você financiou um flat. As parcelas são muito altas. E aí você vai ter que analisar, porque às vezes a parcela muito alta, se você às vezes diluir aquilo para buscar o custo do quarto vazio, vai ficar muito alto, você não vai ter competitividade. Então talvez aquele imóvel, no valor que você está financiando, não seja interessante. Então o custo do imóvel dormir uma noite fechado, o custo do quarto vazio é primordial para quem quer o quê? Ter sucesso nesse segmento e quer triplicar reservas. Essa é a base de tudo isso. Então, ter a cabeça aberta, né? Ou seja, você entender um pouquinho, porque as pessoas estão muito resistentes com novos conceitos. Principalmente quem já está no segmento de hospedagem há muito tempo, né? Tem uma certa resistência com isso. Então, o primeiro ponto para você entender é que o custo do quarto vazio, né? O custo do imóvel dormir fechado, ele é a base da precificação. Quando as pessoas não conhecem o custo do quarto vazio, o que é que eles costumam dizer? O que é que eu escuto normalmente? O que é que eles dizem? Eles dizem assim: eu vendo por plataforma, mas meu lucro vai todo embora. O lucro vai embora porque ele não conhece o custo do quarto vazio, ele não conhece o custo do imóvel fechado. Todas as vezes que eu vendo, né, por plataforma só me vende barato. Também não é. Nem teu lucro vai embora e ela nem te vende barato. Por quê? Uma característica que é importantíssima para as plataformas é exatamente o que? A autonomia. Você tem total autonomia para você exatamente colocar o preço que você quer, a data que você quer, o momento que você quer. Então você tem total condições de fazer dessa forma. Então não é a plataforma que vende você barata, é porque você desconhece o custo do quarto vazio. E a importância disso é o quê? Porque ele vai te dar uma noção, né, de quanto que você vai precisar tirar do bolso caso você durma vazio. Você já parou para prestar atenção que quando você dorme, né, com o custo do quarto vazio, quando você dorme com o quarto fechado, você está tirando aquele dinheiro 100% do seu bolso? Você já parou para pensar nisso? Sabe por quê? Porque os custos fixos do teu imóvel, eles não modificam de acordo, digamos, com a ocupação. Como o próprio nome diz, o custo é fixo. Aquele custo vai sempre existir. Quando tem uma ocupação maior, esse custo fixo ele é diluído por mais dias, quando ele fica mais interessante, porque, consequentemente, vai te trazer mais margens. Porque quanto mais o custo for mais baixo, eu tenho mais margem para trabalhar, para dar descontos, para jogar as tarifas. E, obviamente, no final do mês sobra mais dinheiro no meu bolso. Esse é um ponto. Outro detalhe também é que quando você conhece o custo do quarto vazio, você que recebe reservas diretas, que já está num outro grau de maturidade, isso também é muito importante. Porque quando a gente começa com o segmento de hospedagem, quem é hotel e pousada, não. Mas quem é anfitrião, o grau de maturidade que eu sei que o anfitrião é maduro ou não é quando ele começa a aceitar reservas diretas. Porque no começo ele está assustado. Ele acha que reservas diretas, bom, isso vai causar problema, não tem seguro, não sei o quê, papapá, ppp. Mas quando ele já está maduro, quando ele já entende melhor o conceito, ele começa a aceitar reservas diretas. Então, isso vai melhorar a negociação. Conhecer o custo do imóvel dormir fechado ou conhecer o custo do quarto vazio vai melhorar suas margens de negociação. Ou seja, você já sabe até onde pode chegar, qual desconto que pode dar, no volume que você está vendendo naquele mês, que pode ser que você tenha projetado 50% de ocupação, mas naquele mês você está com 30%, 35% ali, 9%, 10 diárias, 30%, 35% de ocupação. E aí você vai dizer, cara, eu não posso dar esse desconto, porque minha ocupação está tão baixa que se eu der um desconto, talvez eu não consiga mais reservas para poder acompanhar isso. Então, opa, não vou dar desconto, vou segurar nesse preço aqui, porque esse preço aqui vai suprir, mesmo com essa demanda baixa, eu vou conseguir
fechar minhas contas no verde. Isso é uma noção que vai te dar conhecer o custo do imóvel dormindo fechado. Outro ponto, o custo do imóvel vazio, né, o custo do quarto fechado, como falei, é a base da precificação. É a base para você se manter competitivo, atrativo e lucrativo. E aí você deve estar pensando assim, pô, Lagreca, mas esse negócio de custo do quarto vazio não é coisa para hotel, não? O anfitrião pensa isso. Isso é coisa para hotel. Eu não, é muito fácil. A minha regra é muito fácil. Eu já sei quanto é o condomínio, já sei quanto é que é. Engano seu. Porque, e as taxas de vendas indiretas? Porque a grande maioria dos anfitriões, eles não sabem vender de forma direta. Não sabem. A maioria não sabe. A cada 10, um ou dois sabe vender. Os outros 8 ou 9 não sabem vender reservas diretas. Vendem tudo pela plataforma. Então, como é que você vai saber negociar? Como é que você vai saber precificar? Como é que você vai se manter atrativo? Como é que você vai melhorar suas margens se você não conhece o custo do seu quarto dormir vazio ou o custo do seu imóvel dormir à noite fechado? Por quê? Todas as hospedagens, elas têm, digamos assim, vários custos que são similares. E entender isso vai ajudar você na precificação. Por quê? Por exemplo, vamos supor que eu tenha um flat. Vamos supor que eu tenha um flat e eu esteja num complexo, num parque, sei lá, num resort, num complexo lá, um parque. E aí eu tenho esse flat lá. Só que para eu adquirir esse flat, eu financiei. Então, estou pagando parcelas aí de 3, 4 mil reais para adquirir esse flat. Estou pagando ele. E aí meu vizinho de porta não tem esse custo. Meu vizinho comprou à vista. Meu vizinho é rico. Meu vizinho é empresário. Meu vizinho é milionário. Comprou à vista. E o custo do quarto dele vai ser o quê, consequentemente? Menor do que o meu. Por quê? Porque se eu tenho uma parcela para pagar, essa parcela vai ter que ser diluída nos dias que eu tenho disponível. Essa parcela vai ser diluída. E o meu vizinho? Meu vizinho não tem parcela nenhuma para diluir. Meu vizinho está com o preço sempre baixinho. Se o movimento cair, ele pode baixar preço, que ele vai continuar alugando e vai continuar no positivo. Mas só que não é todo mundo que é assim. Por isso que eu falo que o custo do quarto vazio, ou o custo do imóvel fechado, é o mesmo para todas as hospedagens. Só que aí existem alguns detalhes que a gente vai falar exatamente sobre isso. Por quê? Eu me lembro muito bem do hotel, até aqui do hotel, quando eu cheguei, não se falava sobre o custo do quarto vazio aqui. Não se falava sobre isso. E aí eu disse, cara, como é que pode um hotel, né? Porque aqui é um hotel simples, é um hotel antigo, mas é um hotel com as manutenções em dias, bem localizado, né? O paisagismo do hotel é legal, o hotel é bonito, só que é um hotel antigo. E tem algumas características que a gente não oferece. Como, por exemplo, a gente não tem café da manhã, não tem serviço de quarto, não tem limpeza diária, né? Não tem troca, né? Limpeza de quarto e diária é a mesma coisa. Não tem troca de enxoval constante. Então, a troca de enxoval acontece a cada 3 dias. Então, tenho várias coisas aqui que um hotel que está aqui do meu lado que oferece muito mais coisas, que tem muito mais coisas. Aí eu percebi, quando eu cheguei aqui, que o preço daqui era muito alto. Tipo assim, o preço uma diária é 200 reais. Mas assim, 200 reais em troca de quê? Já que eu tenho um vizinho aqui que tem uma diária de 230, 240, que oferece várias coisas. O cara tem entretenimento, recreação, café da manhã, serviço de quarto. O cara tem várias coisas que eu não tenho. Então, meu preço está muito próximo dele. Mas como é que eu vou provar, né, como é que eu chego para a diretoria do hotel e digo assim, esse preço está errado? Através do custo do quarto vazio. Porque eu mostrei para eles, por A mais B, que se a gente diminuísse a diária em 100 reais e atingisse o volume de venda que a gente havia projetado, a gente ia ter uma receita como nunca teve antes. A gente ia ter uma receita como nunca teve antes. Então, por exemplo, janeiro desse ano teve um lucro líquido no hotel que nunca teve em janeiro nenhum anteriormente. Nunca teve. Nunca teve. Passou da casa dos 70 mil de lucro líquido. E uma média, né, nos últimos 6 meses aí, de 30 mil de lucro líquido por mês. Para um hotel pequeno, né, um hotel com 50 quartos, poucos funcionários, com poucos diferenciais, é um resultado bom. Mas como que eu cheguei nesse resultado? Porque eu conheço todas as despesas, que é exatamente o que você precisa entender aqui. Quando você dorme com o imóvel fechado, né, ou o quarto do seu hotel, da sua pousada vazio, existem 4 cenários. O primeiro cenário é você tirar o dinheiro 100% do bolso, ou seja, dormiu fechado. O segundo cenário é você vender abaixo do custo do quarto vazio. Então você vai desembolsar menos do que se ele dormiu 100% vazio. O terceiro cenário é você empatar. Pô, vendi aqui no custo do quarto vazio. E como você sabe, o custo do quarto vazio, ele tem 3 variáveis aí dentro. Despesas fixas, despesas variáveis e o prolabore. Então, se eu empatar, tá pagando meu salário. Não significa dizer que eu estou empatando, pagando só as contas da propriedade, não. Estou empatando, pagando meu salário.
E o outro cenário, que é o cenário ideal, é o cenário de eu vender acima do custo do quarto vazio. Ou seja, onde eu coloquei as taxas de venda, onde eu coloquei até um lucrozinho a mais, porque o custo do quarto vazio está ali puro. Para eu ter uma receita, para sobrar no final do mês, fora o meu salário, eu tenho que adicionar um lucro ali, seja em percentual, seja em valor. Ó, toda diária tem que deixar para mim R$ 50. Então, adicionei. Não, toda diária tem que deixar para mim pelo menos 20%. Aí depende do seu produto, da sua margem, da sua região, do público que você atende. Então é uma variável, não existe percentual certo ou errado, mas pelo menos aí o ideal é que seja pelo menos uns 30%. O ideal é uns 30% de lucro, né, que a propriedade esteja te trazendo. Então, esses são os 4 cenários. Pensando nisso, você vai entender que vão existir épocas do ano, como por exemplo agora, em diversas regiões do Brasil, tá frio, tá chovendo, tem tornado, que a demanda cai. E principalmente se você estiver no litoral. Aí frio, chuva e tornado no litoral não funciona. As demandas caem. Mas se você fez um planejamento anual, você está ligado nisso. Você sabe do que eu estou falando. Você vai dizer, peraí, eu fiz um planejamento, eu calculei a taxa de ocupação mês a mês, e eu vi que nesse mês de agora, que é um mês tipicamente de chuva, você já deve conhecer sua região, você, cara, eu já calculei isso. Ou existem ferramentas que podem estar te dizendo como que é o histórico da demanda. Tem ferramentas aí, Airbnb, Price Labs, que são ferramentas que vão te indicar como é que está a demanda da região. Então você vai ter, né? Eu não sei se elas fornecem dados históricos, talvez sim, isso eu não sei dizer. Mas se fornecer dados históricos, você já sabe, opa, historicamente, se você não tiver dados, se você começou a operar agora, você vai dizer, opa, aqui é baixo. Por que eu estou te falando isso? Porque para você entender sobre esse indicador, que eu digo que é um dos indicadores mais importantes, é um indicador de saúde. Por que eu estou falando? Porque recentemente eu atendi um dono de uma pousada. E ele tinha pego um empréstimo, porque ele fez um arrendamento até 2030, 2035. O cara fez um arrendamento. Então ele teve que desembolsar esse dinheiro e pagou tudo antecipado para pegar um preço. Só que quando a gente puxa o custo do quarto vazio dele, está um pouco alto. Está um pouco alto. E ele está com pouquíssimas margens para isso. Então, quando você se depara com essa situação, e agora? Por isso que é importantíssimo para você chegar nesse indicador, que é um indicador importante para você triplicar reservas e conseguir um salário de 10 mil, é importantíssimo que você o quê? Tenha mapeado as suas despesas fixas, variáveis e prolabore, que tem isso mapeado. Você tem que ter as receitas mapeadas também, o que entra. Ou seja, o fluxo de caixa é importantíssimo, porque a receita vai entrar, mas muitas vezes o cartão de crédito só paga por 30 dias. Ou às vezes eu vendi pela Booking, a Booking só vai me pagar no mês que vem, no dia 15. Então você tem essa noção também das receitas que vão entrar e controlar o fluxo de caixa. Então, despesas, receitas, fluxo de caixa e lucro. São 4 variáveis que você tem que ter atenção. Por que eu tenho que ter atenção nessas variáveis? Porque são elas que vão ter uma organização financeira. O que é que eu percebo aí que empata muita gente de triplicar reservas? Empata muita gente em ter um salário de 10 mil. Empata muita gente em ter um negócio próspero. É falta de gestão comercial, é falta de gestão financeira. Às vezes a pessoa quer resolver um problema com algo que aquilo não é o problema. O problema está antes daquilo. Como assim? O problema às vezes está numa bola de neve que o gestor já vem enfrentando. Às vezes pagando o mínimo de cartão, pagando juros, e vai embolando, e atrasa a parcela de financiamento, atrasa condomínio, aí está com a conta maior e o negócio vai rodando, e tem as contas de casa, e o negócio não anda, eu não tenho tempo para me qualificar, eu estou sempre apagando incêndio, aí eu não conheço o custo do meu imóvel dormir fechado. Eu não conheço. E aí, o que é que eu faço? Se deu mal, campeão. Se deu mal. Infelizmente se deu mal, mas é tempo de quê? É tempo de melhorar. Por quê? Porque na semana triplica suas reservas, eu vou trazer a fórmula de tudo que eu estou falando. Você está entendendo o porquê e quais são as variáveis. Mas você precisa entender a fórmula. O que é que entra nessa conta, como que entra, como que calcula, como que faz a projeção, para depois eu aprender como precificar. E o que é que acontece com a maioria das pessoas? A primeira coisa que elas fazem no meio da hospedagem é precificar. Isso é uma parada mais errada que eu já vi na minha vida. Como é que a primeira coisa que você faz numa ação de vendas é precificar? A precificação é uma das últimas. É uma das últimas. Ou se for a primeira, mas por conta de uma ordem que já está mais ou menos pré-desenhada. Por quê? Porque o primeiro ponto, antes de eu saber o preço, é saber para quem eu vou vender. Porque se eu não sei para quem eu vou vender, como é que eu vou saber o ticket que eu vou estipular? Essa é a dificuldade. Porém, pode existir um caminho contrário. Eu posso decidir o preço e preparar minha hospedagem para as pessoas que têm condições de pagar aquele preço.
Aí beleza. Aí eu faria preço, produto, hóspede e lucro. Tudo bem, poderia ser a ordem contrária. Mas normalmente o que eu ensino no método de hospedagem lucrativa é a ordem crescente, né? Ou seja, começando pela base, pelos fundamentos. Quem eu atendo, como eu me posiciono, como eu ressalto diferenciais, como eu traço objetivos e metas, que impacta aqui, porque os objetivos e metas impactam diretamente no custo do quarto vazio. Por quê? Preste atenção comigo. Você não tem 30 dias para vender. Muitas hospedagens não dispõem de 30 dias para vender. Esse é o primeiro ponto. Então, se você não fizer sua projeção, como é que você vai chegar no custo do quarto vazio? Ah, estou projetando 70% de ocupação. Se eu sou anfitrião, 21 diárias. Estou projetando 60% de ocupação. Se eu sou anfitrião, 18 diárias. Se eu sou um hoteleiro dono de pousada e tenho 10 quartos, eu queria 150 diárias. Beleza, 50% de ocupação. Por quê? 10 vezes 30 dá 300 diárias. Se eu quero 50%, 150. Aí o meu custo do quarto vazio tem que ser calculado de acordo com as minhas projeções, para eu ter uma noção. Porque se eu calcular por 30 dias, eu vou ter uma ideia falsa. Porque eu não tenho demanda 30 dias. E aí, quando você se depara com a realidade, você vai dizer, puta merda, eu nunca me liguei nesse indicador. Por isso que meu negócio, eu vendo, e não vejo a conta do dinheiro. Eu vendo, e o dinheiro não cai. Parece que eu estou o tempo inteiro apagando incêndio. E não é. É porque exatamente você não conhece esse indicador. E que ninguém fala sobre isso na internet. Eu sou o único cara que fala abertamente, que divulgo isso há muitos anos. Óbvio que daqui mais um tempo vai ter uns que vão copiar, que vão chegar. É normal. A gente tem que copiar, né? Quem apresenta a didática bem, quem tem resultado, é normal. É o processo da modelagem. Do jeito que eu modelo outros vão me modelar. Mas o custo do quarto vazio hoje, o custo do imóvel dormir fechado, só eu falo sobre isso. Só eu falo sobre isso. Só eu falo sobre triplicar reservas. Por quê? Porque o custo ele é a base para triplicar. Eu já falei em lives passadas que 92% dos hóspedes, isso é uma informação que eu dava na época que eu era gerente da Booking. Porque eu ia para os workshops e eu levava isso para as pessoas. E aí a Booking, você sabe que é a maior plataforma de reservas online do mundo, que em números pré-pandemia, 1,6 milhão de reservas diárias. Então, nesse período, eu divulgava para eles assim, olha, você sabia que mais de 90% dos hóspedes são influenciados por preço, forma de pagamento e taxas? O cara, é mesmo? É. E para você definir o preço, passa por onde? Custo do quarto vazio. E quem ensina custo do quarto vazio? Ninguém fala sobre isso. Ninguém. Porque eu vou te falar isso que eu tenho que pesquisar também outros concorrentes. Cara, a gente pesquisa, a gente entende, mas ninguém fala sobre isso. Assim, a precificação, veja o seu imóvel, veja quanto que dá para pagar, veja quem está próximo de você. Cara, isso é muito óbvio. Isso é muito óbvio. Desde que você queria dizer, meu filho, eu tenho uma xícara dessa aqui para vender. Quanto é? Meus amigos vendem por 15. Então, beleza, eu vou vender por 14. Só para eu vender mais rápido, para ser mais atrativo. Vou vender por 13. Ou eu vou vender pelos mesmos 15 mesmo, se a demanda for boa. Aí, isso é muito óbvio. Mas quanto me custou isso aqui? Quanto foi essa matéria-prima? Quanto foi o transporte? Quanto que eu estou gastando para vender? Nota fiscal, cartão, quanto? Porque esse mercado está começando a abrir os olhos. Tem muitas pessoas que estão abrindo os olhos para o mercado de aluguel por temporada. O segmento de hospedagem, hotéis e pousadas, é um segmento que não cresce tão rápido quanto a hospedagem. Então, os gestores de hospedagem que começam a se antenar, conhecer os indicadores mais importantes, eles conseguem se dar bem na alta temporada e na baixa temporada. Porque na baixa temporada ele sabe quanto custa o quarto vazio dele, ele aperta os cintos e ele vende e ele cumpre tudo que tem que ser cumprido e tem um meio de hospedagem saudável. Ele não vende no verão para pagar o inverno. Ele não vende na alta temporada para pagar a baixa. E isso são pessoas que não têm conhecimento. E eu sei que você não é assim. Óbvio que você não é assim. Se você está assistindo uma live minha, você não é assim. Então, você pensar nisso é peça fundamental. Peça fundamental. Às vezes a pessoa fala assim, cara, eu queria ter um meio de hospedagem, mas primeiro eu estou organizando a operação. Eu falo assim, olha, antes de tu organizar a operação, primeiro aprenda a vender. Porque quando você aprender a vender, você vai organizar a sua operação preparando para a venda. Quando você prepara e você nem sabe como vai vender, como é que você vai preparar algo que você nem sabe como vender? Primeiro você vai aprender como vender, você vai entender o que é que chama atenção, o que é que conecta, o que é importante, para a partir dali eu fazer a preparação. Porque essa preparação envolve custos. E quanto mais eu gastar, vai subir o custo do meu quarto vazio. Claro, se eu pego um imóvel e eu preparo ele todo, gasto 50 mil, aquilo é um custo que vai ter que ser diluído, que vai ter que ser pago. Em 12 meses, 24, 36, 48, 60, não sei. Mas tem que ser pago. Tem que ser pago.
Mas o cara não vou preparar. Calma, pô. Primeiro tem que aprender a vender. Para você saber para quem você vai vender, qual é o ticket, quanto que você pode gastar, quanto que você vai investir, em quanto tempo esse retorno vai voltar. As pessoas não pensam nisso. Aí o cara entra na intuição, que é um dos maiores erros. Aí o cara começa na intuição, porque viu o diquinho aqui, porque entrou no especialista que falou meia dúzia de lorote e aquilo foi legal, entrou ali no outro, meia dúzia de lorote tá legal, e aí os resultados não aparecem. Então, começa a dar atenção e vai por mim, que eu tenho resultado. E eu tenho resultado, eu tenho prova do que eu tenho resultado. Não é o que eu falo, é o que os meus alunos falam sobre mim. E você vai ver na semana que fica suas reservas. Escuta o que eu estou falando, dá atenção a esse tema. Dá atenção a esse tema que tu vai ver teu jogo virar. Como virou aqui do hotel, como virou da Miriam. Miriam estava agora, eu estava dando uma aula para os alunos só. A Miriam estava lá e eu me lembro que quando a Miriam foi minha aluna, eu vou para a turma 12, né? A Miriam foi aluna da minha turma 6. Hoje eu fiz uma aula especial para eles, uma aula extra, que não estava no cronograma. E eu me lembro, a Miriam tem um apartamento em Punta del Este, um apartamento para famílias, né? Um apartamento para grupos, né? E durante a pandemia o negócio piorou. Fecharam a fronteira para brasileiros, que era o principal público dela, e aí ela teve que começar a atender só argentino. Argentino não paga tão bem, argentino não, uruguaio, não paga tão bem como brasileiro, então ela teve que rever a precificação, teve que diminuir, e tudo isso passa por onde? Custo quarto vazio. E a Miriam triplicou reservas. Eu tenho um depoimento da Miriam. Eu tenho vários outros, né? Tem o Kleber lá de Itanhaém também, que viu isso. Aqui o hotel também. Aqui o hotel também triplicou reservas. Como? Enxugando os custos, conhecendo o coste-par. O coste-par é o termo mais técnico do custo por quarto disponível ou o custo do imóvel dormir uma noite fechado sem hóspede. É o termo mais técnico. E aí, na metodologia, tem vários alunos que começaram lá do zero. Nem anúncio no Airbnb tinham. Nem sabiam fazer isso. Tem pessoas que entraram para desenvolver uma nova profissão. Eu tenho pessoas que entram para ser meus alunos que dão consultoria com quem aprendem comigo. Você acredita? Que aprendem comigo. Então, assim, é uma oportunidade que tem vários braços, né? Tem várias ramificações. Então, para você começar com o pé direito, aprenda a vender, conheça o custo do quarto vazio. E aí você poderia dizer, cara, beleza, eu vi que você se falou sobre o custo do quarto vazio, eu entendi a importância, mas eu quero entender o seguinte, quais são os custos que incidem? Beleza, pega aí papel e caneta na mão. Tá me vendo no YouTube? Deixa logo o seu like aqui no vídeo. Deixa logo o seu like e se inscreva no canal, porque daqui a pouco a gente vai acabar a aula e aí você vai esquecer. Então, deixa logo o seu like no canal e se inscreva. E você que tá me vendo aqui no Instagram, me ajuda. Desce o dedinho aqui no coração. Desce o dedinho aqui no coração. E, ó, se puder compartilhar também, aqui tem um aviãozinho. Tá vendo o aviãozinho que tem aqui? Clica nesse aviãozinho aqui, que eu vou até fazer chamada para saber quem tá na minha live e quem não compartilhou. Tô vendo aqui, ó. Michel, Rafael, Regina, Porto Canoa, Cristine, Betiane, Igor, José Cordeiro, Velho Voador, Maria Regiane, Espaço Gardênia, Tereza, Cristina e Chácaras Namastê. Eu tô de olho em vocês, viu? Desça o dedinho aqui no coração. Tá vendo aqui que tem um aviãozinho? Pega esse aviãozinho, chama dois amigos. Chama dois amigos para cá, pra gente continuar a live. Beleza? Então vamos lá. Custo fixo. Quais são as variáveis que entram no custo fixo? Como o próprio nome diz, custo fixo é tudo aquilo que você tem que pagar, mesmo que você esteja vazio ou 100% ocupado. O valor não muda. Não muda. Então, pensa comigo. O que é que não muda de custo fixo? Se você é um administrador, não tem nenhum imóvel, começou no ramo agora, o que é que você fez? Você talvez sublocou um apartamento. Você sublocou. Aquilo é um custo fixo. Ou não, você arrendou um hotel, uma pousada. Aquilo é um custo fixo. Beleza? Outro ponto. Parcela do imóvel. Ah, Lagreca, eu comprei meu hotel, comprei minha pousada, comprei meu apartamento, comprei minha casa temporária, financiei. A parcela do imóvel é um custo fixo, porque ela não vai mudar independente da ocupação. O que a parcela vai mudar, na verdade, ela é fixa, mas dependendo do plano que você fez, se ela foi, sei lá, de acordo com a taxa Selic, ela vai ter a variação de acordo com a Selic. Não, eu fiz uma pré-fixada que vai decrescendo. Aí você vai, ela vai decrescendo. Beleza, mas você entendeu que é fixo, porque todo mês aquela parcela está lá. Mas o fato de crescer ou aumentar não está atrelado à ocupação, e sim ao plano de financiamento que você fez. Então, a parcela do imóvel é fixa, o aluguel é fixo, o arrendamento ele é fixo. Primeiro ponto. Próximo ponto. Funcionários. Se você é um hotel, uma pousada, você tem seus funcionários fixos. Se você é um anfitrião, você tem a diarista, né? Você não tem uma diarista que está ali prestando serviço para você? Se você fizer uma projeção, uma taxa de ocupação aí, mais ou menos aí, vamos botar que você bote 50% taxa de ocupação. 50% taxa de ocupação, você vai ter que vender 15 diárias.
né? Vamos botar 50%, vamos botar 16 diárias, para ficar uma conta redonda. Se você vender 16 diárias e você tem um mínimo de 2 diárias, você vai ter o quê? 8 limpezas. Você vai ter 8 diárias. Concorda? Então, essas 8 diárias já tem que estar na projeção. Que foi o que eu falei no começo da live. O planejamento anual, ele é feito mês a mês. Então, você sabe que nesse mês você projetou lá 16, sabe que vai ter o quê? 8 reservas, serão 8 limpezas. Serão 8 reservas, serão 8 limpezas. Então, você já tem essa projeção. Só que se você tiver uma diarista fixa, você bota aqui. Se for a projeção, a gente vai para os variáveis. Eu só estou explicando a diferença. Então, funcionário é fixo. Você tem uma pessoa fixa? Beleza. Então, vai lá. Olha aqui, ó. Top, cheguei faz pouco tempo em seu perfil. Estamos operando uma pousada faz 5 meses. Que legal. Obrigado. Seja bem-vinda, viu? Betiane, seja bem-vinda. Seja bem-vinda. Então, ó, você tem um custo fixo. Então, você já fez lá funcionário. Vai dizer que você paga diarista fixo. Vamos supor que você tem os funcionários da pousada são fixos. Tá, aquela conta tá lá. Se você é um anfitrião e seu flat, seu apartamento, sua casa temporária está no condomínio. O condomínio é fixo. Você tem que pagar o condomínio, independente de sua casa estar funcionando, está com pessoas lá ou está vazia. O condomínio tem que ser pago. Mesma coisa que você paga, IPTU. Você tem que pagar IPTU? Ou você acha que o IPTU vai ser proporcional? Você dividiu em 12 parcelas o IPTU. Ah, mas esse mês meu apartamento ficou fechado. Não usei IPTU, não. Não, não usou. Fixo. Internet, TV a cabo, empréstimo. Você fez um empréstimo para começar. Ah, peguei um empréstimo de 20 mil. Tem que diluir esse 20 mil. Ele é fixo. Então, você entendeu que todas as despesas fixas têm que ser mapeadas. Porque são as despesas fixas que vão ser juntadas, né, vão se transformar na base para você precificar e triplicar reservas e ter o salário acima dos 10 mil. Próximo ponto. Vamos falar sobre custos variáveis. Quais são os custos variáveis que uma hospedagem tem? Água, energia. Energia é um dos principais, né? Energia e funcionário, diarista aí são um dos que mais gastam. Mas energia gasta muito, né? Por isso que às vezes, dependendo do imóvel, dependendo da diária, às vezes vale a pena ter uma energia solar. Com certeza, é o futuro, né? Energia solar hoje é o futuro. Porque com energia solar, você tirar essa despesa, seu custo vai lá embaixo, aumenta as suas margens de lucro, ó, muito. É um tremendo investimento, eu acho muito bom. Energia solar. Então, água, energia, impostos, se você está declarando, né? E pensa que o segmento de hospedagem ele vem crescendo. Cada vez mais, a sede arrecadatória do Estado está olhando para você. Cada vez mais. Está vendo que vai crescendo, o Airbnb vai crescendo, o Airbnb abriu capital, era uma empresa fechada, abriu capital. Hoje, o valuation, o que é o valuation? A avaliação do Airbnb hoje, se você somar Booking e Expedia, ele está com a avaliação um pouco maior, acho que é 106 bilhões, enquanto o Booking e Expedia estava com a avaliação de 102 mil, 105 bilhões, né? Era um negócio assim. Eu sei que o valuation do Airbnb estava acima deles. Então, ou seja, você acha que isso não chama a atenção dos órgãos regulamentadores, né? Os órgãos fiscalizadores? A gente não tem a ANEEL, a Anatel, daqui a pouco vai ter uma autarquia dessa aí que vai tomar conta dos aluguéis por temporada. Daqui a pouco vai ter. Daqui a pouco. Por quê? Porque a galera tá vendo que tá deixando de arrecadar imposto, porque tem muito anfitrião que tá ganhando dinheiro que não tá declarando. Tem muito, mas tem que se preparar. Tem que se preparar. Então, impostos é um custo variável. Lavanderia. Se você não tem uma máquina na sua casa temporada, na sua pousada, no seu hotel, lavanderia é um custo variável. Não tem a lavanderia que você paga lá R$2, R$3, R$4 por peça para lavar o teu enxoval. Tem as manutenções, que as manutenções podem ser colocadas no fixo, como podem ser colocadas no variável. Você pode todo mês, no fixo, assim, todo mês eu vou separar R$300 de manutenção, vou colocar nesse custo. Porque amanhã depois, quando a minha geladeira queimar, a minha televisão queimar, algum dano que acontecer no meu imóvel, eu já estou com aquele dinheiro guardado, não vou ter que ser pego de surpresa. Então pode ser, ou então você pode dizer como variável, você diz assim, eu vou botar que o meu faturamento, eu vou dizer que vai ser 0,5% do meu faturamento vai ser para manutenções. Pode ser também. O café da manhã, para quem é hotel e pousada, ou o kit de boas-vindas, para quem é anfitrião, também é um custo variável, se você fornece. Material de limpeza, material de higienização, não conta não? Isso não gasta não? Só que quantas pessoas param para ver isso? O cara não faz nem a conta. Fui ali, a pessoa fazia, entrou, saiu, pegou, recebeu, deixou o dinheiro na conta, não está devendo, está positivo. Só que não é assim que as coisas funcionam. Não é assim que a banda toca. Outro ponto. Você quer proporcionar uma boa experiência, né?
Gestores que são profissionais, eles fornecem amenities. O que é amenities, Lagreca? Shampoo, condicionador, sabonete, uma touca de banho, né? Às vezes a mulher não quer lavar o cabelo, não quer molhar e tem uma touca de plástico. Então isso tem custo também, isso é variável, porque isso vai modificar de acordo com a minha ocupação, o uso. Tudo bem, eu vou comprar uma caixa fechada com 100, mas cada hospedagem vai me custar X daquele kit. Né? Então tem a parte variável. Então se eu alugar muito, vai ter muito. Se eu alugar pouco, vai ter pouco. Você também poderia pegar esses amenities e poder colocar no fixo. Comprei uma caixa, dura 10 meses. Então, nos próximos 10 meses você vai diluindo ali, já vira um fixo também. Tanto faz a ordem que você aloca, como você achar que é melhor, né? Mas eu prefiro que seja como variável, porque está diretamente ligado à ocupação, o gasto dos amenities. E por fim, a faxina. Eu disse para você o quê? Se você é um anfitrião que só aluga 2 noites, você não está em pousada, não. Você não tem diarista. Você já tem um funcionário, você tem uma camareira. Mas você que é anfitrião, que você aluga aí 20 diárias, né? 20 diárias no mês, dá aproximadamente 70%, né? 70% daria 21. Mas vamos botar aqui 20 dá 70%. Aí você, 20 diárias, eu alugo. 20 diárias, eu tenho 22 diárias, vou receber 10 reservas. Se eu vou receber 10 reservas, e essas 10 reservas, uma faxina custa R$ 150, então eu sei que se eu tiver 20 diárias, 10 reservas, eu vou gastar R$ 1.500 de diarista. Isso aí eu já computo na projeção, porque é um custo variável de acordo com a minha ocupação. Então, como eu falei, o planejamento é anual. Então, eu tenho os custos fixos, tenho os meus custos variáveis, e por fim, agora, o que é que entra nessa conta? Prolabore. Você já parou para pensar que a maioria das pessoas acha que o lucro é Prolabore? Lucro não é Prolabore. Não é. As pessoas pensam que é, não é. O Prolabore é o que toda empresa deveria estipular. Como assim, Lagreca? Toda empresa deveria estipular seu Prolabore. Por quê? Porque se você está trabalhando, você tem que ser remunerado. Se você para pensar, se não sou eu que estou fazendo essa gestão dessa hospedagem, se eu resolvo terceirizar, se eu resolvo contratar alguém para colocar no meu lugar, quanto que eu pagaria de salário para essa pessoa? Pronto. Esse é o salário que você vai pagar para você. Esse é o salário que você vai pagar para você. Se você tem um medo das peças, você pode dizer assim, porque é meu, agora eu tenho um Prolabore de 3 mil, 4 mil, 5 mil. Não. Eu tenho um Prolabore de 1.200. Mas, Lagreca, mas você não disse que se triplicar a reserva vai ter um Prolabore de 10? Vai. Desde que você aprenda a vender e comece a administrar outros imóveis. Simples. Se você tiver aí 10 imóveis, cada imóvel desse tem uma diária de R$ 250. E você vender numa média de 20 diárias em cada um desses imóveis, eles vão faturar quanto no final do mês? 5 mil. 5 mil vezes 10 imóveis dá quanto? 50 mil. Se você ganhar 20% na gestão do imóvel, quanto é que você vai ganhar? 10 mil? É difícil a conta? Quando eu falo que a pessoa vai ter um salário de 10 mil, é porque assim, eu comecei a entender isso. Quanto mais eu vou estudando, eu vou aprendendo, a cabeça vai abrindo. Né? Por isso que as pessoas dizem que educação é algo libertador, que é algo que vai completamente na contramão das políticas governamentais. Né? Não estou falando de político A, B, C ou D, que eu pouco entendo sobre isso e minha vida não é regida por eles. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, que quanto mais conhecimento você tem, você começa a enxergar oportunidades onde para os outros pareciam dificuldade. Quando eu falo assim, cara, tu tem condições de triplicar reservas, basta que tu aprenda a vender, conheça o custo do quarto vazio, tu vai dizer, mas como assim? O que eu acabei de te dizer. Se tiver um apartamento com diária de 250, e tu conseguir vender 20 diárias, esse apartamento vai faturar 5 mil. Se você ganhar 20%, então dos 5 mil, 1.000 é seu. Tem administrador que ganha em cima do bruto. Tem administrador que faz assim, vamos tirar a comissão da Booking e você vai ganhar no líquido. O cara faz isso. Você tem que ver, porque dependendo do seu trabalho, você vai projetar. Tem administrador que ganha 50%. Tem administrador que ganha 30%. Tem administrador que só ganha 10%. Depende do seu trabalho, depende do que você faz. Mas o que eu quero dizer é que a base para que tudo isso aconteça é isso aqui. Então, quando você vai estipular o Prolabore do seu meio de hospedagem, se você é o proprietário, por exemplo, tem que ser justo. Tem que ser quanto que o mercado está disposto a pagar pelo aquele seu trabalho. Esse é o seu Prolabore. E não o seu Prolabore que você acha que vale, porque você é patrão. Opa, esquece isso. Óbvio que não. Então, quando eu quero fazer toda essa conta, eu coloco o que o mercado paga. Então, eu peguei minhas despesas fixas, peguei as minhas despesas variáveis de acordo com a projeção que eu tenho, e eu peguei meu Prolabore. Bingo! Essa é a base do meu custo do quarto vazio. Essa é a base. Porque a partir daí, eu vou ter que o quê? Aprender a precificar. Porque foi aí uma live passada que eu fiz sobre precificação. E aí existem várias condicionantes que vão implicar dentro dessa base.
oferta versus demanda, o objetivo. Lembra que isso que eu estou falando tem que ter assistido uma aula sobre o objetivo antes. O cara dizer, para que eu quero definir objetivos e metas? A maioria das pessoas que não definem objetivos e metas não chega a lugar nenhum. Aquelas pessoas que ficam assim, eu vou no fluxo. Não, eu vou no fluxo, vai dar certo. Ou tipo assim, não tem um ditadozinho que as pessoas dizem assim, vai dar certo. Se não deu certo é porque não chegou no fim. É mentira isso. Nem tudo vai dar certo. E às vezes vai chegar no fim e não vai dar certo. Por quê? Porque às vezes você não estava preparado para aquela oportunidade. Porque às vezes você subestimou a capacidade que precisava de conhecimento para poder tocar aquele negócio. Porque todo meio de hospedagem é um negócio como outro qualquer. Que tem receitas, despesas, prolabore, fluxo de caixa, impostos, taxas de vendas, tudo. Lavanderia, serviço, tem muita pessoa integrada. Você pensa que você tem um flat que é só você? Nada, tem muita gente. Como eu acabei de escrever, lavanderia, faxineira, as compras, conta a receber, impostos, contas a pagar, tem tudo. E as pessoas não levam a sério isso. Aí fala assim, cara, o meu meio de hospedagem não vende. Mas qual é o seu nível de conhecimento sobre isso? Qual é a base sobre isso? Não, não vende por quê? Porque não vende por quê? Porque, como eu falei, existe uma combinação. O preço, se você opta por escolher o preço primeiro, né? Assim, cara, eu tenho que vender por 250. Porque por 250, se eu conseguir vender 20 diárias, que é algo tangível, é algo alcançável, eu vou ter meus R$ 1.000 de comissão. Ou R$ 1.000 de comissão, ou R$ 1.000 de salário, né? Se eu sou o dono ou se eu sou o administrador. Então, o que acontece? Quando você faz isso, você quiser fazer uma engenharia reversa, você vai pensar assim, cara, eu tenho que cobrar 250. Beleza. Desses 250, qual o melhor produto que eu entrego? Assim, cara, é a preparação da hospedagem, que é o que eu ensino no método de hospedagem educativa. É o começo, são as 7 primeiras aulas, para que você possa depois ir para a parte de venda. E não ir para a parte de venda para depois voltar para quem quer vender. Não, tá errado. Você tem que primeiro fazer a base, os fundamentos, para você estar preparado para ir. Então, qual é o preço que eu quero cobrar? Quero cobrar 250. Porque eu penso em vender 20 diárias por mês, minha projeção é 70%. Beleza. Com esses 250, qual é o melhor produto que eu posso entregar? Preste atenção que eu falei qual é o melhor produto e não qual é o produto possível. Porque o possível é qualquer um. O melhor produto é aquele que eu vou entregar a melhor experiência. Porque vocês estão cansados também de saber que a melhor experiência traz consequências em diversas instâncias. Indicação, consumo maior, estadias mais longas, satisfação, boas avaliações, que é um outro pilar para você triplicar reservas. Então você entende que definir o preço 250, eu vou entregar o meu melhor produto para encantar meu hóspede, para surpreendê-lo. Depois disso eu vou pensar, o hóspede que eu quero atender, ele enxerga valor desse produto? Pô, enxerga total, é totalmente compatível, tem várias diferenciações, eu me destaco no mercado, beleza. O hóspede que tu tá querendo, ele tem condições de pagar por esse produto, ele tem cacife para isso, ele tem a classe social, o rendimento dele condiz com esse valor que você quer. Cara, condiz, ele tem condição de pagar uma diária de 150. Beleza. Então, se o preço está certo, o produto é o melhor que eu entrego, o hóspede enxerga valor, o hóspede tem condições de pagar, então, peraí, o preço que eu recebo, se eu subtrair do produto, o que sobra no final é o lucro que eu esperava, porque você sabe que o custo do quarto vazio é uma base, é uma etapa. Depois a gente tem outras fases para precificar. Lucro, comissões, descontos, impostos, taxa de cartão. Então você pensa, cara, deu certo? Pô, deu. 250, eu gasto 100 aqui. Eu gasto 100, né? Já que o meu prolabore, 250, gasto 100. O hóspede enxerga valor, o hóspede tem condição de pagar e o que sobra no final é 150, cara, tá valendo. Tá bom, o negócio tá bom. Essa é a conta. Só que isso aqui é uma simplificação, né? O que eu tô falando aqui é uma simplificação, porque eu mexo com isso todo dia, eu trabalho com isso todo dia. Então eu estou muito acostumado. Para mim é muito fácil falar isso, mas só que às vezes você está escutando isso pela primeira vez, né? Que eu vi que tem muita gente nova chegando no perfil, então não se assuste. Por quê? Porque na semana de triplicações de reservas eu vou explicar isso com mais detalhes. Eu vou trazer para você a fórmula, eu vou te explicar para você como que precifica, quais são as variáveis de precificação, quais são os pontos que você tem que observar. Eu vou trazer uma estrutura, eu vou mostrar para você a oportunidade que pessoas comuns utilizaram para triplicar reservas, qual é o passo a passo, como tudo surgiu, quais são os principais erros, custo do quarto vazio, como precifica, os 9 pilares para eu estar nas primeiras páginas, nas primeiras posições. Tudo isso eu vou explicar. Tudo isso através de uma apresentação, vídeo no YouTube. Se você quiser participar, está me assistindo no YouTube, no Facebook, clica aqui embaixo desse link e se inscreva, tá? E se você gostou da aula de hoje, deixe logo o seu like aqui, se inscreva no canal e ative as notificações.
Você que está me vendo no Instagram, espero que você tenha gostado. Se ainda não se inscreveu na Semana Triplica Suas Reservas, se você quer ter um salário de 10 mil, se você quer aproveitar essa oportunidade de alugar por temporada, se você quer ter mais tempo, quer ter qualidade de vida, do jeito que a hospedagem, do jeito que o segmento hoteleiro transformou a minha vida, ele pode transformar a sua também. Basta que você tenha um conhecimento e aplique no contexto correto. Que é isso que eu vou lhe ensinar. É como que você triplica reservas, é como que você chega no salário de 10 mil. E é algo totalmente tangível. Não estou falando aqui de abstrações, de nada. Eu estou falando de 10 apartamentos com diária de 250. Só isso. Você não consegue, acha que é muito difícil? Claro, no primeiro mês, no segundo, no terceiro, pode ser. Mas em um ano, se eu prospectar um apartamento por mês, cara, no final do ano eu tenho 12. Se você tiver 10 por 250 e você conseguir uma média de 70% de ocupação, pode ser que às vezes o apartamento dê até mais em alguns períodos, né? Traga uma gordura. Mas uma média de 250, não tem como ter um salário de 10 mil, não tem para quem é preguiçoso. Para quem é preguiçoso, não tem não, meu amigo. Mas preguiçoso eu não quero no meu perfil, né? Isso eu não quero. Pegador de dica. Dica, não sei da dica. Eu sei criar estratégia. Eu sei ensinar você a triplicar reservas. Se você estiver experimentando resultado, me manda um direct. Fala para mim assim, cara, eu apliquei aquilo que tu deu na live, já comecei a sentir mudança. Compartilha comigo, que isso é super importante. Porque isso me dá um gás, né? Eu dizer, cara, tô falando, as pessoas estão aplicando, tá dando certo, que bacana. Você vai me dar um combustível, você vai botar Red Bull para mim, para que eu me sinta mais estimulado. Eu digo, pô, que legal, que bom, que o que eu tô falando tá impactando a vida e transformando a vida das pessoas. Isso é muito gratificante, tá? Não tem... É uma das melhores gratificações que eu experimentei na vida, é você poder ajudar outras pessoas. E você ver o sorriso da pessoa te agradecer. Às vezes a pessoa tá chorando, diz, cara, você transformou a minha vida. Você trouxe uma oportunidade que eu não enxergava. Isso é muito gratificante. Se você não teve essa oportunidade ainda, quem sabe um dia na vida você tem, você vai entender o que eu estou falando. Mas muito obrigado pelo seu tempo. Fiquem com Deus. Muito obrigado. E às 8 horas a gente se vê. Fui.